Interpretação de Mateus 1, 2. Para a gente destrinchar esse versículo, vamos usar aquelas mesmas lentes de antes. A exegese, a história do mundo antigo, a arqueologia bíblica e a ciência da religião. Começando pela exegese, que é aquele estudo mais detalhado do texto, a gente percebe uma coisa interessante. A repetição da palavra gerou, Abraão gerou, Isaque gerou, Jacó gerou, não é por acaso. No texto original, o uso constante desse verbo dá uma ênfase forte na ideia de continuidade, de que a linhagem está seguindo firme, geração após geração. Essa repetição vai construindo uma história bem linear, organizadinha, mostrando de quem cada um descende. E quando Mateus cita nomes tão específicos como Abraão, Isaque, Jacó e Judá, ele está ligando Jesus diretamente com os patriarcas, aquelas figuras que são a base, o fundamento da história de Israel lá no Antigo Testamento. Agora, se a gente mergulha na história do mundo antigo, vemos que Abraão, Isaque e Jacó não são nomes quaisquer. Eles são os pais fundadores da nação de Israel. As histórias deles são o coração da identidade e da fé do povo judeu. E por que Judá é mencionado de forma especial? Porque a tribo dele se tornou a mais importante de Israel. E é dessa tribo que vem a linhagem real do rei Davi. Então, ao citar Judá, o texto já está dando uma pista da importância da linhagem real para entender quem é Jesus. E o que a arqueologia bíblica nos diz sobre isso? Bem, a arqueologia pode nos dar pistas, evidências indiretas sobre como era a vida e os costumes na época dos patriarcas. Mesmo que não existam, assim, provas arqueológicas diretas que comprovem a existência de Abraão, Isaque e Jacó, tipo uma placa com o nome deles encontrada em escavações. As descobertas ajudam a gente a entender muito sobre o mundo cultural e histórico em que as narrativas sobre ele se passam. Sobre Judá, a arqueologia já encontrou coisas que mostram como a tribo de Judá foi realmente bem importante na história de Israel, o que conversa com o texto. Olhando agora pela ciência da religião, colocar esses patriarcas na genealogia de Jesus tem um papel fundamental, o de legitimar a posição dele como o Messias que era esperado. Ao fazer essa conexão direta de Jesus com os patriarcas, o Evangelho está querendo dizer: vejam, ele é o herdeiro daquelas promessas antigas feitas a Abraão e a todos os seus descendentes. Essa lista de antepassados também pode ser entendida como uma maneira de contar uma história de continuidade, mostrando que tudo o que aconteceu antes, toda a história de Israel, estava caminhando para um ponto alto, um cumprimento, que seria Jesus. Então, para fechar essa parte, o versículo 2 de Mateus continua construindo essa linha direta até Jesus, ligando ele com os pais fundadores de Israel e dando um destaque especial para a tribo de Judá. Esse versículo reforça aquela ideia central. Jesus é o cumprimento das promessas feitas lá atrás para Abraão e sua turma, e ele é o Messias que o povo judeu tanto aguardava.